Bora estudar! Úrsula Maria Firmina dos Reis. Enfim, estou fazendo aqui, para vocês esse vídeo sobre Úrsula. Não leu Úrsula ainda, tá? Vai lá no meu outro canal, Audiolivro Ledor, eu vou deixar o link aqui, tá? Lê, ouve o áudio, lê o livro, enfim, e volta aqui, porque aqui vai ser spoiler atrás de spoiler. Nós vamos falar sobre o livro todo, como a gente sempre faz, tá? Analisando daquela forma carinhosa, como a gente sempre faz. Não há como falar de Úrsula, do livro Úrsula, sem começarmos por Maria Firmina dos Reis. Também já tem vídeo sobre Maria Firmina, uma série que eu fiz sobre as mulheres esquecidas da literatura brasileira, que tem Maria Firmina dos Reis, Francisca Júlia da Silva, tá? Carolina Maria de Jesus e Júlia Lopes de Almeida, tá? Essas 4 grandes escritoras brasileiras, tá? Por que a importância de Maria Firmina dos Reis? Eu ia falar outro nome, de Maria Firmina dos Reis, tá? Por que a importância dela? Bom, Maria Firmina dos Reis, é filha de uma escravizada, uma ex-escravizada, uma escravizada que foi alforriada, tá? Ali com todas as dificuldades, Ela nasceu em São Luís, mas depois foi para o interior do Maranhão, tá? E fez seus estudos, passou num concurso público para professora. Ela fez algo muito importante, que foi a criação, tá, da primeira escola mista, onde podiam estudar meninos e meninas. E isso, foi uma revolução, assim, a primeira do Brasil, tá? Tanto que não durou muito tempo, o governo fez com que ela fechasse essa escola, tá? Maria Firmina nunca se casou, Nós não temos uma foto sequer de Maria Firmina dos Reis, não sabemos como ela é, tá? Só sabemos que ela era negra, ela era maranhense e ela, esses dados que eu estou falando para você, filha de uma ex-escravizada, tá? Alforriada, e essa questão, da dificuldade da vida dela, tá? E o que eu for falar agora, claro, Então, Maria Firmina ali não se casou, tá? E só que ela acabou adotando várias crianças, Principalmente crianças ali, abandonadas, negras, filhas de escravizados. Então, é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito conhecida na época, e que houve sim um apagamento, Ela era conhecida, tá? Mas houve um apagamento, tá, da história dela. Mulher negra, tá? Imagina, Até que um dia, um escritor achou em um sebo, no Rio de Janeiro, uma obra chamada Úrsula, E chamou a atenção porque não tinha o nome, do autor do livro. Tinha apenas uma maranhense. E ele foi pesquisar quem era essa maranhense, até chegar ao nome de Maria Firmina dos Reis, tá? Depois, com Úrsula foram encontrados outros textos, tá? Alguns, inclusive, já fiz vídeo aqui sobre eles, tá? Da Maria Firmina dos Reis, tá? E hoje há esse resgate. Por quê? Porque a Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista brasileira, a primeira mulher a escrever um romance no Brasil. Então você imagina, uma pessoa lá que nasceu pobre, filha de escravizada, tá? Escreve um romance. E dentro deste romance, tá? Podemos dizer que é o primeiro romance abolicionista brasileiro também, tá? Até porque nós tivemos, as vítimas algozes, do Joaquim Manuel de Macedo, veio depois, tá? Castro Alves, com os seus poemas também depois, não romance, mas com seus poemas, também veio depois, Então, primeira romancista brasileira, primeira romancista abolicionista que denuncia isso, tá? Mas é claro que o romance não é todo abolicionista. Os personagens principais não são negros, Então, ela tinha ainda que se adaptar àquela época, colocar 2 personagens negros. O romance dela, aí sim, já seria até esquecido naquela época, tá? Então, essa é a importância desse romance para nós, tá? Eu mesmo demorei muito tempo, não faz tanto tempo assim que eu conheço a obra de Maria Firmina dos Reis, coisa de alguns anos, tá? Mas tenho mergulhado cada vez mais e demorei até para fazer esse livro, tá? Observa aqui como começa, Esse livro tem um prólogo e é muito interessante como começa o prólogo. Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento.
Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim eu dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato, a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem, que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então ela se coloca nessa posição inferior, ela não fala que ela é negra, tá? Observe, se ela falasse que ela era negra, acho que o seu romance poderia nem ter sido publicado, né? Então ela se coloca como alguém ali que não conhece muitas letras, né, numa posição de humildade, porque realmente era essa a posição que ela se sentia. Você imagina essa mulher com tudo isso que eu já falei, né? Quem eram os escritores da época? Joaquim Manuel de Macedo, tá? José de Alencar, então pessoas ali, né, José de Alencar, pessoas ali advogadas, né, José de Alencar inclusive político brasileiro, né, Gonçalves Dias, tá, Álvares de Azevedo, tá? Então todas pessoas, né, que tinham muito estudo, né, pessoas estudadas, tá? Mas a Maria Firmina não ficava para trás, tá? Ela também tinha tudo isso, só que com ela pesava, né, dela ser mulher e não ter todos esses títulos, né, que eles têm. Então, Úrsula, tá? Nome, tá, do romance, não é uma mulher negra, tá? Então, quem é Úrsula? Úrsula nós só vamos conhecer, tá, depois. Temos que levar em consideração nesse romance o quê? Estamos no romantismo, né? Esse romance foi publicado ali em 1859, né? Há discussões entre se foi em 1859 ou 1860, tá? Lembrando que o Alencar ali tinha publicado poucas obras, né? Um pouco antes ele publicou Iracema, tá? E os livros principais dele são depois disso, tá? Então, ela está ali nesse contexto, tá? Então, como uma obra romântica, ela tem um início, né? Essa obra, ela tem um início que me lembra muito Inocência, tá? De Visconde de Toné, quando ela começa assim, ó, e os capítulos, né, todos eles têm um título, né? Então o título do capítulo 1 é Duas Almas Generosas. São vastos e belos os nossos campos, porque inundados pelas torrentes do inverno semelham o oceano em bonança calma, branco lençol de espuma que não ergue marulhadas ondas, nem brame irado, ameaçando insano qualquer quebrar os limites que lhe marcou o onipotente mão do rei da criação. Então observa, rei da criação, né? Traço marcante nessa obra, a religiosidade, né? Maria Firmina dos Reis, muito católica, deixa isso bem claro, né? Deus aparece aqui várias vezes, fala em Cristo, fala em Deus, né? Esse início me lembra muito, não é tão extenso quanto, mas me lembra muito ali o início de Inocência, né? Aquela, né, que está se desbravando, né? Quando o doutor ele vai ali pelos campos e ele vai observando ali o centro-oeste brasileiro, tá? A questão da natureza, tudo isso é romantismo. Maria Firmina também segue por isso. E a gente vê algumas semelhanças até com o Alencar também, né? Lá em Iracema, né? Tem algumas semelhanças aí. E nesse contexto, né? Nesse cenário, melhor dizendo, né? Que é colocado aqui no início, vem vindo um jovem num cavalo, né? E esse jovem acaba caindo do cavalo e o cavalo cai por cima dele e ele se machuca bastante e chega quem para ajudá-lo? Um negro chamado Túlio, tá? E esse Túlio corre ali para ajudá-lo e o Túlio, sem esperar nada em troca, né, pega aquele homem, salva a vida daquele homem e leva ele para uma cabana, que é a cabana da Luísa B, tá? Luísa B, mãe de Úrsula, tá? E aí começa, vocês já imaginaram onde isso vai levar, né? Então, e aí o Túlio é um escravizado ali, né? Ele é um escravizado da casa, tá? Depois ele cuida tudo, a Úrsula acaba se apaixonando, eu vou tentar ser bem breve, tá? A Úrsula acaba se apaixonando por esse jovem que se machucou do cavalo, que o nome dele é Tancredo, tá? Pelo Tancredo, o Túlio se apega ao Tancredo, né? Pela bondade, o Tancredo diz que ele vai
ele compra, né, a alforria do Túlio, da alforria do Túlio. Só que é muito curioso, gente, algo que a Maria Firmina coloca para nós. Em momento algum, né, esse narrador, ele é onisciente, tá? Ele sabe de tudo, ele sabe os pensamentos, ele sabe o que está acontecendo, né? Só que em nenhum momento esse narrador, ele coloca para nós que essas pessoas são más. Ele tem bem separado ali os bons e os maus, tá? Como toda obra romântica, tá? Ele tem bem separadinho ali. Só que ele não coloca para nós que os brancos têm a sua parcela de maldade. Mas nós percebemos. Por quê? Porque a Luísa B é branca, mas o Túlio é escravo dela, né? E o Túlio, quando larga também ali, que ele é alforriado, é praticamente como se ele trocasse ele passa a ser escravo do Tancredo também. Porque ele segue com o Tancredo, tá? Então ele só troca praticamente ele é alforriado de um lugar, mas ele vai ser escravo de outro. E é isso que a mãe Susana diz para ele, tá? E é curioso como a mãe Susana diz isso, né? Que ele se criou ali, você se criou aqui, né? E você vai embora agora, né? Vai nos deixar aqui, tá? A mãe Susana é uma personagem muito importante. E aqui está o ponto alto desse romance, tá? Que é quando a gente fala nessa questão da alforria, né? Deixa eu só achar aqui para vocês o trecho, né? Que fala sobre a mãe Susana, tá? Aqui está. Ah, pelo céu, exclamou o jovem enternecido, sim, pelo céu. Para que essas recordações? Eles estão falando das recordações, né? Que ele fala sobre aquilo, ativou na mãe Susana as recordações dele. E a mãe Susana fala para ele, vou contar-te o meu cativeiro. Então, ou seja, o narrador ali, né, da Maria Firmina dos Reis, vai dar voz a uma escravizada. E essa escravizada vai contar o cativeiro dela em primeira pessoa. E o relato dela começa assim. Tinha chegado o tempo da colheita e o milho e o inhame e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Então ela vai contar o relato em que ela vivia naquele lugar, num determinado lugar, que ela era feliz, ela tinha um marido, ela tinha filhos, e ela foi para a roça, e ela ouve um assobio e ela já vê o perigo. Ela jamais imaginava que aquele seria o último dia de liberdade. Aí, prendem-na com redes, colocam-na num navio negreiro, e ela não sabe para onde vem. Então, ou seja, ela está na África, tem a liberdade dela lá na África, ela é colocada dentro de um navio negreiro para vir ao Brasil, tá? Deixa eu achar aqui o finalzinho, tá? Nos 2 últimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a vozear. Grande Deus! Da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo, que nos escaldou e veio dar a morte aos cabeças do motim. Tinha acontecido um motim, né? Porque eles já não aguentavam mais dentro do navio. Tá? A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade, foi sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. Não sei ainda como resistir. É que Deus quis poupar-me para provar a paciência de sua serva como com novos tormentos que aqui me aguardam. Tá? O comendador P foi o Senhor que me escolheu. Coração de tigre é o seu. Gelei de horror ao aspecto de meus irmãos. Os tratos, porque passaram, doeram-me até o fundo do coração. O comendador P derramava sem se horrorizar o sangue dos desgraçados negros por uma leve negligência, por uma obrigação mais tibiamente cumprida, pela falta de inteligência, e eu sofri com resignação todos os tratos que se dava a meus irmãos. E tão rigoroso como que eles sentiam. E eu também sofri com eles, e muitas vezes com a mais cruel injustiça. Então aqui está o relato, né, dessa pessoa que ela vivia lá na África, livre, e veio ser escravizada no Brasil. Foi capturada e foi escravizada no Brasil. Tá? Muito importante isso, gente. Esse é o ponto alto desse livro, o relato da mãe Susana, uma senhora já de idade, contando esse relato. Tá? Bom, o Túlio fala que ele vai acompanhar o Tancredo e eles saem. Fica a Luísa B e fica a filha, Úrsula, né?
Luísa B, a mãe de Úrsula, tem um atrito com o irmão, né? Inclusive eles desconfiam ali que o irmão dela que mandou matar o marido dela, tá? E a gente desconfia disso e depois, né, ele revela que realmente foi ele que matou. Então, Tancredo, né, ele se declara para a Úrsula se declara, então eles pretendem se casar. Só que o Tancredo precisa sair em viagem. Na volta eles vão se casar. Né? E quando Úrsula tinha o costume de sair para a mata passear. E um dia ela está na mata e quem aparece é o seu tio, que ela não conhecia. Esse tio que tinha um ódio mortal da mãe, que a mãe também odiava. Tá? Esse tio que matou o pai dela. Tá? E esse tio fala que é apaixonado por ela, que vai cuidar dela, mas ele não fala que é tio. E ela fica sem entender quem é aquele homem, né? E até tem uma metáfora ali de um passarinho morto, né? Muito interessante ali, né? Como se perder a liberdade, aquele sangue como manchar, tá? Como que eu posso falar? Dá até uma metáfora para se entender que ele poderia tirar a virgindade dela, tá? Mais ou menos isso, tá? Então vamos lá. Úrsula vai para casa e não conta para a mãe, tá? A mãe, esqueci de falar anteriormente, a mãe de Úrsula está nas últimas, está para morrer, tá? E com o tio resolve visitá-la, né? Fala tudo isso e a mãe morre. Tá? A mãe morre. Só que a mãe morre depois que ele sai, porque ele fala que vai buscar um vigário. Tá? E Úrsula, né, está ali, chora a morte da mãe no cemitério. Quando o tio chega, ela não está em casa. E o tio manda açoitar a Susana, porque ele acha que a Susana... Porque a Úrsula some, a Úrsula foge com o Tancredo e com o Túlio. Tá? Mas ela acha que a Susana prende a Susana. Bom, gente... Aqui eu posso dizer que esse romance é mais ou menos o amor de perdição brasileiro, tá? O que o Camilo Castelo Branco faz lá, só que esse livro é muito melhor que o Amor de Perdição, tá? O que o Camilo Castelo Branco faz lá na literatura portuguesa, a Maria Firmina dos Reis faz aqui, só que muito melhor, tá? Esse livro é muito superior ao do Camilo Castelo Branco, tá? Que é muito conhecido. E a Úrsula, bom, Susana morre, tá? Porque ela não aguenta aquele sofrimento, né? Ele comanda judia dela, né? O tio da Úrsula, tá? O comendador P, tá? Esqueci de falar anteriormente a isso, né? Que o Tancredo tinha sido renegado pelo pai, tá? Porque ele tinha um outro amor, um grande amor. Então, gente, é romantismo, né? Se apaixona, é o amor da minha vida, depois o amor da minha vida não dá certo, aí conhece hoje, já se apaixona, tá? É bem assim mesmo, tá? Desse jeito. E é curioso aqui também, como é bem característica do romantismo, né? Como as pessoas elas vão se conhecendo e elas já conhecem outras, parece umas, né, aquelas coincidências, né, do romantismo. O romantismo tem muito isso, né? Só você lembrar lá da Moreninha, né? Eles se conheciam quando crianças e prometeram se casar e depois eles vão descobrir que eram as crianças da praia, tá? Aqui acontece mais ou menos muito isso. É uma coisa meio cômica no romantismo aí, mas a gente tem que entender, tá? Era o estilo da época. Bom, então, onde que eu parei mesmo até, eu voltei um pouquinho, né? Continuando lá, tá? Fogem, tá? Tancredo, Tancredo, Úrsula e Túlio fogem e eles vão se casar, tá? No dia do casamento deles, Túlio desaparece. E Túlio é morto, Túlio é capturado, só que antes de Túlio ser capturado, né, ele fica lá, eles levam o Túlio para casa de um senhor chamado Antero. Esse Antero é outro negro que também vai contar os seus problemas, só que o Antero, ele tem um vício que é a cachaça, tá? Só que a cachaça é para ele esquecer os problemas dele, que ele sofre tanto. É mais ou menos algo como a gente vai ter lá nos Vítimas Algozes do Macedo, tá? Que eu vou fazer aqui também, vou reler, né, daqui a um tempo e faço um vídeo sobre As Vítimas Algozes, que é um livro também esquecido, né, bastante esquecido da nossa literatura, mas é muito interessante, tá? Então, ele vai para casa do Antero, o Antero fica sob a guarda dele, só que ele consegue fugir porque o Antero tem esse vício da bebida, né? E o vício da bebida é para esquecer os problemas, tá? Então, aí colocando que às vezes o problema da sociedade, daquela pessoa fazer aquilo, ter um vício,
é próprio problema que a sociedade faz aquilo, né? Ele é uma vítima da sociedade, como é o Antero. A gente não fica com raiva do Antero por ter ajudado a prender o Túlio, tá? A gente tem, na verdade, pena, tá? E o Túlio foge, e o Túlio vai avisar que o Comendador P, então, vai matar né? Ele vai em busca de Úrsula e vai matar o Tancredo, tá? E ele mata o Túlio antes. E depois mata também, ó, a Susana, tinha morrido o pai da Úrsula, morre a mãe da Úrsula, aí agora morre o Túlio, aí ele mata o Tancredo, aí ele leva a Susana para casa dele. A Susana cai numa depressão profunda, tá? Ultrarromantismo, segunda geração, tá? Um livro perfeito para se trabalhar, como eu falei aqui, o nosso amor de perdição, tá? E aí ele leva ela para lá, só que ela fica louca, depois ela morre, aí ele também no final se arrepende, tá? É aí que está a coisa, né? Ele meio que se arrepende, mas ele não se arrepende completamente, ele também vai lá para um local religioso, né? Se apresenta lá como um frei, os escravos ganham liberdade, os escravizados dele ganham liberdade, e ele vai para um lugar lá, né, como religioso, e ele acaba vendo que ele queria vingança, mas ele não é feliz com aquela vingança. E aí a gente lembra de um outro personagem da literatura, né, Heathcliff, né, de O Morro dos Ventos Uivantes, que também queria tanta vingança, depois que consegue a vingança, não consegue ser feliz, tá? Então, gente, nós temos aí não estou falando que intertextualidade, tá? Mas nós temos situações parecidas, tá? Fatos que nos lembram de outros livros aí, tá? Como eu disse, a Úrsula acaba louca, né? Já falei isso para vocês, tá? E ele acaba morrendo lá. Só que antes de morrer, né? Ele se arrepende, tá? Lembrando que esse livro também tem um epílogo, tá? No final, que ele conta lá, né? Que 2 anos se passaram depois que tudo aquilo aconteceu, né? Lá no convento, eles ainda choravam, porque a Úrsula tinha ido para um convento, né? Eles ainda choravam sobre aquilo. E ele aparece lá com o nome de Frei Luís, né? Frei Luís. Eu vou ler aqui para vocês o finalzinho do romance, tá? Só pra gente finalizar. Então, vamos lá. E depois eram já tão amargos os seus dias que buscou a afanosa morada do descanso e da tranquilidade. De todas essas vítimas do amor, apenas restam vestígios sobre a terra da desditosa Úrsula. No convento de, característica também desse livro, tá? Ela não dá os nomes, é Comendador P, é Luísa B, é Cidade D, é Convento D, sempre, né, colocado ali, tá? Asteriscos, no lugar 3 asteriscos, tá? No convento D, junto ao altar da Senhora das Dores, encontra-se uma lápide rasa e singela com estas palavras: orai pela infeliz Úrsula. Tá? Então, Úrsula é infeliz. Anterior à escravizaura, que também era branca, mas não trata desse assunto, né? Não leva essa escravidão tão a fundo, tá? Trata de uma escrava branca, tá? Eu já falei também de algumas semelhanças com Inocência, de Visconde de Toné. Inocência também morre, né? Como aqui, tá? De tristeza, tá? Parecido também, né? Mas Inocência não trata também desse tema escravidão, né? Visconde de Toné não trata disso, tá? E Úrsula, sim. Maria Firmina dos Reis, sim. Só para encerrar, né? Sobre a Maria Firmina dos Reis, tá? Nós trabalhamos sempre 3 gerações do romantismo no Brasil, né? Isso é muito bacana, porque as 3 principais obras em prosa da Maria Firmina dos Reis, né? Vou falar rapidinho sobre ela agora, só para você entender um pouquinho melhor, tá? Gupeva. Gupeva fala sobre o indianismo, o nacionalismo, tá? Sobre a questão do herói, tá? Mas de uma forma diferente, como eu já coloquei no vídeo anterior, tá? Primeira fase. Segunda fase, Úrsula, ultrarromantismo, tá? Características bem próprias aí. E a terceira fase, vai aparecer lá no conto A Escrava, que aí sim é uma denúncia. Aqui também tem a denúncia, mas o principal fica por esse ultrarromantismo, tá? Que é a característica principal aqui. E lá na Escrava, sim, a denúncia, tá? Então, já aquela primeira fase lá, né? Se aproxima um pouco do Gonçalves Dias,
do José de Alencar, na primeira fase do José de Alencar, lá mais indianista, tá? Eu falei se aproxima, não estou falando que é igual, tá? Como características. Na segunda fase, ali, nós não temos em prosa, talvez, um pouquinho mais do Visconde de Itané com Inocência, e o Álvares de Azevedo, né? Embora características bem distintas, tá? E na terceira fase, ali, um pouquinho mais do Castro Alves com essa obra, com o conto A Escrava, tá? Essa obra, esse conto A Escrava. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Dúvida? Coloca aqui nos comentários, tá? Gostou do vídeo? Não se inscreveu no canal? Se inscreve ainda, tá? Ajuda o professor aqui, tá? Esse vídeo especial com carinho para vocês. Por hoje é isso e simbora estudar!